Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na Assembleia de Deus Ipiranga, do campo de Lençóis Paulista, pastor José de Lima Ribeiro, aqui na congregação do Caju. Nosso irmão Adelso, dirigente da congregação. E hoje vamos dar encerramento nessa revista de Efésios, que ficou atrasada aí por alguns motivos aí de força maior. E hoje estaremos vendo a lição 12 e a lição 13. Então seremos, de forma abreviada, veremos essa lição, atentaremos nos assuntos. E para ganho de tempo, eu vou estar iniciando as lições e eu não vou estar fazendo a leitura em classe. Leiam em casa e ao decorrer da lição nós vamos adentrar nesses versículos para ganharmos tempo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, somos necessitados da presença de Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Senhor, através do Teu Espírito eterno, venha nos ajudar, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa aula, Senhor, dando-nos, Senhor, conhecimento, Senhor, da Tua vontade, através da Tua santa palavra, pedimos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A lição 12 traz por título a conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A introdução, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, do capítulo 5, do 21 ao 33, e Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, para podermos falarmos sobre as duas lições esta manhã e dar o encerramento. A introdução na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Mateus, capítulo 19, dos versículos 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Vamos lá. A conduta de crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, que está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, o papel do marido na casa, está falando aqui. Primeira coisa que o texto nos informa com base bíblica é que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja.
o homem deve liderar seu lar cristão. Hoje estamos vivendo um pouco de conflito, porque às vezes esse não é muito bem explicado ou entendido o papel do homem dentro da família como cabeça. E o que está reportando aqui é esse movimento feminista com viés neomarxista, né? Esse viés neomarxista, ele se opõe, né, ao trabalho, né, doméstico não remunerado da mulher, né? E também ainda disso daí, esse movimento marxista, o movimento marxista, né, ele tinha como um novo modelo de família, qual todos são irmãos, né? Então nós vemos uma deturpação disso na palavra do Senhor. Então na família existe autoridade designada por Deus e cada um tem a sua função, diz o texto sagrado. E cada um tem o seu papel importante dentro da família do modelo cristão, que é a que Deus formou que devemos seguir, né? Então, no primeiro ponto, o homem é o cabeça porque ele deve liderar a sua casa. Ele deve ser o sacerdote do seu lar. Ele deve comandar a sua casa. E é importante nisso entendermos que ele tem no homem está sobre esse instinto protetor, provedor da família, a qual a família existe um seguro que está pautado no pai de família. Agora 2, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios 5:25. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, versículos 12 e 13. Desse modo, o marido deve também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Agora, a liderança do marido, ela está imposta através do amor, não de forma autoritária, como diz a Bíblia, porque assim como Cristo atraiu a igreja pelo grande amor que demonstrou a ela, o marido deve atrair a sua esposa, os seus filhos, liderá-los com amor, não com imposição autoritária, mas com ensinamento que veremos ao decorrer de Isaías, sempre com amor. Então, o amor exige sacrifício. Eu quero no final dessa lição aqui falar sobre os 5 verbos, né? Só destacar os 5 verbos da relação do homem para com a mulher, do dever do homem para com a mulher. Então, aqui devemos entender que primeiro, o homem exerce uma liderança, e essa liderança, ela deve ser com amor, ela deve ser com sacrifício pela sua família. Terceiro, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Mateus 19:6 e Colossenses 3:19, que fala sobre os deveres domésticos, lá em Colossenses, né, sobre o marido que deve amar e respeitar a sua mulher. Agora, o que está falando desse cuidado? Aquilo que já tínhamos falado, ser um protetor, um provedor não somente das coisas materiais, mas de tudo aquilo que a mulher necessita. Claro que com ressalvas isso, daquilo que é necessário, né?
então, que a mulher necessita, o homem deve estar presente. E essas coisas devem ser dadas, por quê? Porque é o dever do marido para com a mulher. Então, a relação do marido com a mulher, volta lá para a leitura bíblica em classe, de Efésios 5, do 25 ao 27. Há pelo menos 5 verbos, que é responsabilidade do marido para com a mulher. São eles no versículo 25, diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher. Primeiro verbo, amar. A responsabilidade do marido com a esposa é amá-la. Dizendo, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O segundo verbo de responsabilidade está aqui. Se entregou por ela, é o verbo entregar. É sacrificar pela esposa, pela família. Terceiro verbo, versículo 26, para a santificar. Então, o marido também existe essa responsabilidade, de ensinar, do cuidado para santificar. Quarto verbo, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Também a responsabilidade de purificar a sua esposa com o ensinamento da palavra, como sendo o sacerdote do lar, com o ensino da palavra. Daí versículo 27, o quinto verbo de responsabilidade do homem, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, para apresentá-la, para que nós sejamos apresentados como igreja gloriosa do Senhor. Então esses 5 verbos são da responsabilidade do homem para com a mulher. Então, tanto que, aqui fala que é tanto em público como em particular, diz a nossa revista, Então hoje vivemos porque normalmente o que se transparece ao público não é em particular, mas o que o homem é dentro da igreja, um verdadeiro cristão, como ele trata a sua esposa dentro da igreja com dignidade, deve ser assim também quando ninguém está vendo, em particular dentro do lar, sabendo que ela é um com ele e não inferior a ele, e ela está ali como auxiliadora dele nessa caminhada da vida. Então, aqui de forma clara, os irmãos sabem disso, os irmãos acompanham lá em Colossenses 3, diz que vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela, Não é para se irritar contra as mulheres, Eu sei que existe a responsabilidade do homem, que deve amar e não se irritar contra ela. Existe a responsabilidade da mulher, Também para não provocar, o homem. Mas a sábia edifica, a tola destrói, diz a Bíblia, a sua própria casa. Então a mulher deve ser sábia, mas o homem, se amando-a, se precavendo, se isentando de se irritar contra ela, porque ela é um para com ele na aliança formada diante do Senhor. Essa é a responsabilidade do homem diante da família. Agora, texto 2 diz assim: a conduta do crente como esposa. Vamos falar da esposa. De acordo com a analogia paulina, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, nesse momento requerida da esposa cristã. Primeiro, o conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor a Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos a seus pais e dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Eu tenho por mim, irmãos, que
um esposo, né, que ama a sua esposa, que a respeita, que cuida da sua esposa, não é difícil para essa esposa se sujeitar a ele, né, estar debaixo da autoridade dele, reconhecendo como cabeça, reconhecendo, dando-lhe honras, né? E muito difícil será para a esposa praticar isso quando o marido não cumpre com os seus deveres também. Ambos têm deveres diante do Senhor e ambos devem obedecê-los para que a família seja uma harmonia, para que a família desfrute da paz e da comunhão com Jesus Cristo. Porque tenho ouvido nesses anos de cristão que a igreja começa dentro de casa. Isso é uma verdade. A igreja de Jesus Cristo começa dentro da nossa casa. Aqui fora só vamos refletir o que somos lá dentro, né? Por muitas vezes alguns conseguem mascarar aqui fora o que realmente é a sua família lá dentro, mas não por muito tempo, porque vocês veem que essas pessoas não progridem espiritualmente, porque elas transparecem aquilo que verdadeiramente não são. Agora, quando nós falamos de submissão, né? Submissão, devemos entender isso, né? O que é submissão bíblica, né? Primeiro, submissão não é inferioridade. Quando a mulher está sendo submissa ao marido, o marido não deve enxergar essa submissão como algo de inferioridade da mulher, e nem a mulher deve se enxergar na submissão uma inferioridade a respeito do marido, porque tanto a mulher como o homem são iguais perante ao Senhor, com responsabilidades diferentes e com autoridade dada pelo próprio Deus diferenciada para cada um. Então, primeira coisa, submissão não é inferioridade. Lá em Gênesis, né, capítulo 3, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 28, a Bíblia nos mostra realmente isso aí, né? Gênesis 3, 28, nos diz a Bíblia Sagrada, que, eu quero estar lendo lá com os irmãos, que não há essa inferioridade, mas ambos são iguais perante o Senhor, né? Está lá, Gênesis 3, 28, diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, irmãos. Gênesis 1, 27, melhor dizendo, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Aqui está nos falando, né, irmãos, nos mostrando que quando Deus criou, não criou só o homem do sexo masculino à sua imagem, mas também a mulher foi criada à imagem de Deus. Então ambos são iguais perante Deus, ambos são iguais perante o nosso Senhor. Submissão não é símbolo de inferioridade, não é sinal de inferioridade em questão de importância diante de Deus, mas em questão de ordenança de Deus. As mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, né? Obedecer aos seus maridos, mas devemos entender que a obediência não é, né, de forma... Segunda coisa, vamos entrar aqui e eu já explico sobre essa obediência. Segunda coisa, submissão não é obediência incondicional, né? Essa daqui é um grande ponto que alguns cristãos talvez desconhecem. Primeira coisa, submissão da mulher não é inferioridade. E submissão também não é obediência incondicional, quer dizer, deve obedecer em tudo, sem questionar, né? Mas a obediência da sujeição é condicional. Ela é condicional ao quê? Ela está condicionada ao que a Bíblia ensina, né? Então, por quê? Porque a sujeição da mulher, ela não vai ser muda, cega e surda, né? Isso não é sujeição a princípio bíblico de uma mulher muda, cega e surda, que não pode falar nada, não pode opinar em nada,
deve aguentar tudo que se fala, como se fosse surda, e deve fechar os olhos, ser cega às coisas erradas que estão acontecendo. Isso não é submissão bíblica. A submissão bíblica não é isso. A submissão da mulher. Meu pai uma vez até falou, meu pai que já dorme no Senhor, uma vez ele disse assim, né? Para um casal, né? Que às vezes estava discordando. E ensinou meu pai sobre o marido e a mulher. Ele falou para o marido, né? O que você quer? Você quer uma mulher que diz amém para tudo? Que não tem opinião própria? Então meu pai ensinando que não é esse o princípio da submissão bíblica. A mulher foi colocada do lado do homem para caminhar junto. Ela foi tirada da costela para estar lado a lado. Não foi tirada do pé porque não era para estar embaixo, nem da cabeça porque não era para estar acima do homem, mas da costela, do seu lado, para estar ao lado do homem, para ajudá-lo o homem. Nós temos visto, né, com provas bíblicas, que uma mulher sábia, ela ajuda a edificar o lar, né? Eu até costumo dizer, né, quando estava no trabalho conversando a respeito disso com uma pessoa, eu disse assim, quando um homem acha uma mulher boa, né, até a Bíblia diz que quem acha uma mulher boa, coisa agradável achou, né, alcançou a benevolência do Senhor. Por quê? Porque uma mulher sábia, ela vai ajudar o marido a crescer, a servir ao Senhor, a sua casa a progredir, né, tanto na prosperidade espiritual como financeira, porque ela é uma mulher sábia. Não estou eximindo o marido das suas responsabilidades, da qual já falamos, né? Mas a mulher também, ela está lado a lado para ajudar o homem a conquistar todas essas coisas. Então, eu vi por experiência própria acontecer, né? Eu não vou citar, mas nem foi, mas de parentesco ou não, mas eu vi acontecer isso. Eu vi muito perto de mim isso acontecer. Enquanto o marido teve uma mulher boa, sábia, ele conquistou muito. Deus permitiu ele perder, mas eles ganharam a verdade do Evangelho e depois reconquistaram novamente as bênçãos do Senhor. E essa mulher veio a falecer e esse homem contraiu o matrimônio novamente por causa da morte da sua mulher. E essa segunda mulher, infelizmente, não era sábia diante do Senhor. Ele perdeu tudo que tinha conquistado novamente com a sua primeira mulher. Então nós vemos que a mulher está lado a lado e a mulher ajuda o homem a conquistar, né? Então, primeira coisa, submissão não é inferioridade. E submissão não é obediência incondicional. Não adianta você obrigar a sua mulher a ela descumprir a Bíblia e achar que isso é autoridade de Deus, que não é. Você está errado, irmão. Você está errado diante disso aí. Porque convém primeiro obedecer a Deus, depois os homens, né? A autoridade de Deus está acima da autoridade do homem. Então, se o homem não for sábio, né, e quiser expor a sua mulher a uma obediência que a Bíblia não condiz, né, não adianta você dizer que ela é obrigada, que ela não vai ser obrigada, porque essa obediência ela é condicionada. Devemos entender isso para ter uma harmonia no lar cristão. Agora, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores às esposas e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Lá em Gálatas 5:13. A reverência devida ao marido, né? Então, o que está falando que na cultura grega, o conceito familiar era quase que inexistente, né, na cultura grega. Por quê? Porque os homens enxergavam nas suas esposas apenas para a procriação de filhos e procuravam prazeres fora de casa. Era uma tanto quanto imoral aos padrões da Bíblia Sagrada.
E não é esse o padrão que a Bíblia apresenta, que Jesus apresenta, né? Que o homem, o casamento bíblico é monogâmico, né? É com uma mulher, não existe isso daí. Então, quando Jesus foi questionado em Mateus 19, Jesus disse, não foi assim no princípio. Moisés deu, mas não foi assim no princípio, Jesus disse. Quando Deus criou Adão, Deus criou uma Eva. Não criou 2, 3 mulheres, criou uma só. Porque esse é o padrão bíblico do casamento e da família, que Deus estabeleceu desde o princípio. Então, a mulher em Cristo e no Evangelho não tem nada a ver com esse padrão aí fora, como era na cultura judaica, infelizmente na grega. Mas a mulher, ela é reconhecida como igual diante de Deus em importância, que está colocada ao lado do homem para ajudá-lo a viver e a conquistar e a lutar nas coisas dessa vida. Então ela foi colocada ao lado do homem para ajudá-lo, como auxiliadora, como aquela que auxilia o homem nesta vida. Essa é a importância da mulher. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então ela está ali, a mulher, né, para apoiar o seu esposo, para ajudar a tomar as decisões, né? Homens, não sejam egoístas nas suas decisões, né? Palavras como eu vou fazer porque eu mando, porque eu quero, porque o dinheiro é meu. Essas são palavras que destroem a família. A sua esposa, tem esposas que trabalham, mas tem outras que não, que são do lar, mas mesmo assim, elas trabalham, ela não está apenas no lar, né, desfrutando de uma família, ela está trabalhando dentro de casa, para manter a família, a harmonia da família. Então, o dinheiro que o esposo ganha lá fora, ela tem tanto diante de Deus como diante da justiça, que a gente vê isso, de desfrutar dessa autoridade, desse dinheiro, porque ela também está batalhando junto, né, para que a família procede. Então o homem, ele deve consultar a sua esposa nas decisões. A sua esposa deve respeitar a autoridade do seu marido, também opinando e respeitando a autoridade do seu marido para que haja uma harmonia. Deve sempre haver o diálogo. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Para ter entendimento, ter diálogo, compreensão, dando honra à mulher, como para que não sejam impedidas vossas orações. Olha a importância da harmonia do casal, que eu falei em relação do homem com a mulher, da mulher com o homem. Por que você acha que tem muita oração impedida nos dias de hoje? Porque o homem não habita com entendimento com a mulher, nem a mulher com o homem, diz respeito à autoridade do marido. Pois não adianta dobrar o joelho e orar, a Bíblia diz que a oração está sendo impedida. Primeiro eu devo acertar dentro da minha casa. Primeiro eu devo acertar o que está lá dentro, para depois orar ao Senhor, pedindo ao Senhor as coisas, para que Ele ouça, né? Quando Deus disse que Ezequias iria morrer, Ele falou assim: põe em ordem a tua casa, né? A primeira coisa que nós devemos pôr em ordem é a nossa casa. O homem, como servo do Senhor, se ele não administra bem a sua casa, como que ele vai cuidar das coisas do Senhor, diz a Bíblia Sagrada? Então, é muito importante o homem ter uma ciência cristã da sua postura como esposo e como pai, e a mulher como esposa e como mãe dentro da casa, né? Então, a mãe, ela é eu cito ela como uma intermediação entre o pai e o filho. A mãe, ela tem essa intermediação, né? Ela tem um diálogo um pouco mais aberto com os filhos, né? Pelo menos numa
família tradicional, a gente sempre vê acontecer o quê? O filho nem sempre vai direto ao pai para pedir, né? Ele vai para a mãe, porque a mãe tem um jeito melhor para pedir para o pai para conseguir o que o filho precisa, né? Que a mãe está ali do lado para auxiliar nessas coisas. Então, tanto o homem como a mulher são iguais perante a Deus, com diferença na autoridade constituída por Deus. Cada um tem a sua posição dentro do lar. E a submissão da mulher em nada torna ela inferior. E também ela não é cega, nem surda, nem muda essa submissão. Devemos nós aprender isso para termos um lar cristão e um pedaço do céu dentro da nossa casa, né? Agora, terceiro, a conduta do crente como filho, né? Então vamos lá. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo, a fim de não incitar a ira de seus filhos. A condição do pai para com seu filho, né? Então, ela deve ser de ensinamento e reagir à desobediência dos seus filhos. Existe um padrão bíblico para a ordenança do Senhor, né? A Bíblia diz que aquele que fustiga a criança com a vara, né, livrará a sua alma do inferno, né? Então é livrar, né? Quando você corrige o seu filho, disciplina o seu filho, você livra a alma do inferno, o caminho da verdade para com ele. Mas não é para provocar a ira dos seus filhos, né? Com uma imposição autoritária, com uma imposição injusta contra eles, de modo que eles venham a desfalecer, eles venham a desanimar. O pai deve amar os seus filhos devem saber que são amados pelo seu pai. Mas nós temos um contexto, né? Vivemos um contexto errado do amor. E qual ele? Que amar é dar tudo para a criança que ela quer. Isso não é amor, né? Amor não é dar tudo que o filho precisa. É dar é dar tudo o que ele quer. Amor é dar tudo o que ele precisa. Aquilo que é necessário, né? Estou falando que nós não podemos fazer agrado, mas devemos dizer não também. Estabelecer limites. Coisas que vai servir para o próprio bem no nosso filho, né? Certa feita ouvi um psicólogo falando, né? Uma experiência, né? E sobre isso aí que eu quero acrescentar para entendermos isso, que é caso real, contando. Ele falou que ele estava na praia lá com um amigo dele, que é de uma classe média alta, né? Que ele estabeleceu lá ele colocou o terraço dele para reformar e alugou um outro apartamento numa praia, e ele estava lá e falou assim para esse amigo dele de alta sociedade, falou assim: vamos lá no aeroporto buscar os meus filhos que estão chegando à Disney, né? Eu queria que você vai comigo, né? Ele criou um pouco de resistência e ele falou assim: vamos lá comigo, eles vão estar tão gratos para mim, né? Daí o psicólogo disse assim, né? Assim, agora eu vou. Porque achar que adolescente de classe média alta é grato por alguma coisa, sabendo eu da educação que ele dava para os filhos dele, ele falou assim: agora eu vou porque ele vai precisar de apoio. Aí ele chegou nesse aeroporto, dali um porco desceu os 3 filhos desse homem do aeroporto, né? Com mala de outlet, Mickey no pescoço, né? Que o pai tinha pago uma viagem para eles para Disney e dado $5.000 para cada um deles, né? Para eles gastar com o que eles quisessem. Desceram lá, ele falou com um cara de entojo, né? Desceram lá e o pai todo alegre falou assim: filho, como que foi a viagem, filho, né? E a Disney, como é
né? Não, mas e o Mickey, e o Castelo lá, como foi? Assim que ele já deu uma murchada, né? Falei, o que vocês trouxeram para mim? Um olhou para a cara do outro e falou assim, mas era para trazer alguma coisa para o Senhor? Falei assim, porque era meu aniversário, ele diz. Eles tinham se esquecido do aniversário do pai deles, né? E tinham recebido o dinheiro deles, né? O psicólogo falou assim, né? Falou assim, eu não sabia onde enfiar a cara. Se eu tivesse um buraco ali, eu tinha enfiado na minha cabeça, ele. Eu não sei o que é pior. Passar vergonha ou ver a vergonha do outro que está sendo passada na sua frente. Ele falou que eles montaram no carro e vieram silêncio. Daí um deles perguntou assim, pai, o senhor está reformando o apartamento, o senhor alugou o apartamento onde? Ele disse, lá numa praia tal, eu não lembro o nome agora. E eles queriam uma praia, eles queriam um apartamento numa outra praia onde ficam os colegas dele. Um deles disse assim, o senhor é muito sacana mesmo. Além de nós fazermos uma viagem cansativa dessa, o senhor nos coloca numa praia onde só tem os seus amigos, seus velhos, seus amigos velhos. Daí o pai falou assim, eu não tive essa oportunidade, eu nasci, né, pobre. Começou a falar dele, né, que teve uma infância sofrida, uma vida sofrida, né. E um dos filhos disse assim para o pai, assim, lá vem a saga do sertanejo sofrido, né. E deram risada. Daí o pai olhou para o psicólogo que estava junto e disse assim, o que você acha disso? O psicólogo refletiu um pouco, né, esse próprio e se você tivesse feito 5% do que seus filhos fizeram para você agora, com seus pais, o que teria acontecido? Ele falou, eu já estava sem os dentes fazia muito tempo. Ele falou assim, e você odeia eles por isso? Ele falou, de modo nenhum, amo eles profundamente. Eu falei, sabe por que o psicólogo disse? Porque eles foram seus pais. E você não é pai, você é um moleque, amiguinho do seu filho. Nisso ele falou assim, ele deu um tapa no painel da caminhonete, que até o psicólogo assustou e falou assim, agora não tem praia, nós vamos todo mundo voltar para o apartamento e as malas estão todas confiscadas, porque o dinheiro é meu, é tudo meu. Ele falou para os filhos dele, né? Então foi assim, algo aconteceu, eu queria ilustrar que ser pai não é ser amiguinho do seu filho. Ser pai é se colocar numa posição de autoridade, de ensinar os seus filhos e colocar limite para eles, né? Ser pai não é ser amiguinho. Hoje nós estamos vivendo dias que os pais não têm mais tempo para os filhos e eles querem preencher essa lacuna com o quê? Dando presente. Tudo que o filho pede, ele dá. Para preencher uma lacuna emocional que os filhos estão tendo, né? Os pais devem ter tempo para sentar com os filhos, conversar. Sair com os filhos, nós vamos pai de autoridade para ensinar-lhes o caminho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a posição do pai. Vamos continuar, senão não vai dar tempo, irmãos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida por Deus, deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Agora, por que os filhos devem honrar os pais? Olha o texto áureo nosso, que é do 1 ao 4, né? Que fala sobre isso aí. Primeira coisa, deve ser obediente aos pais, por causa que isso é causa natural, é natural. Primeira coisa, por que deve obedecer aos pais? Porque é natural isso daí. Em toda a sociedade é visto como uma degradação de começam a desrespeitar ou abandonar seus pais. É uma degradação da sociedade. Porque isso é justo, ou seja, isso é algo natural, que vem da própria natureza, que os filhos nunca devem desobedecer o seu pai, a não ser em questão da palavra.
A obediência também não é incondicional. Se for entre obedecer ao pai e a Deus, deve obedecer a Deus. Mas os pais têm que ser sensatos nisso. Se cada um cumprir o seu papel diante da Bíblia, não vai ter problema nenhum em cumprir a palavra do Senhor. Então, o que eu estou falando? Que é natural a obediência dos filhos aos pais. Segundo, é lei do Senhor. É lei. A própria Bíblia é um mandamento de Deus. Honra o teu pai e tua mãe. Terceiro, faz parte do Evangelho. É parte do Evangelho de Cristo honrar pai e mãe, obedecer. Olha Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Ou seja, em Jesus. Então, a obediência dos filhos ao pai, primeiro, ela é natural. Por que ela deve ter sido? Porque é natural, é próprio da natureza humana obedecer pai e mãe. Ela é lei do Senhor e ela faz parte do Evangelho de Cristo, porque ela deve ser no Senhor, honrando o Senhor, né? E o terceiro aqui, o mandamento com promessa. Quando o filho honra pai, ele vai ser próspero, né? Mas aquele que abandona e esse amar, honrar, é até mesmo em tempos de dificuldades, né? Suprir o que é necessário ao seu pai e à sua mãe, né? Isso faz parte disso daí. Ele viverá mais e será próspero, né? Porque ele honrou o seu pai e a sua mãe. É um primeiro mandamento com promessa, diz a Bíblia Sagrada. E muitas causas de jovens morrendo antes do tempo, muitas, não digo todas, digo muitas, são porque não honram o seu pai e sua mãe. Então os seus dias são abreviados sobre a terra. Amém, irmãos? Amém. Esse é o modelo da família cristã, de obediência cristã, né? Nós vamos agora partir para a lição 13, a última lição, que tem por título assim: a batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Essa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 6, do 10 ao 20, que os irmãos depois podem estar lendo. A introdução da lição diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Essa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo por meio do Espírito Santo. Lá em João 15:7, diz que sem Jesus nada podemos fazer, né? E em João 15:7 diz assim: se vós permanecereis em mim, e a minha palavra permanecereis em vós, pedireis qualquer coisa que quiseres e vos será feito. Mas só nele que temos esse poder. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, Efésios 4:23, e ser cheio do Espírito, Efésios 5:18, que diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência é frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível para e toda a força do inimigo. Primeiro, que nessa batalha, né, a Bíblia nos ensina que nós não temos poder de nós mesmos, mas temos poder em nós. O poder não vem de nós, mas o poder de Deus está em nós para essa batalha. Portanto,
sem Deus, sem Jesus, não há poder para enfrentar o inimigo, né? Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Quando cita Lucas 10:19, o texto diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não é assim, ó, você tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder, eu estou dando poder. É Jesus que nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, né? Então devemos ter cuidado com as expressões, a minha palavra tem poder. Não é incondicional também, está condicionado a uma vontade soberana de Deus. É a palavra de Deus que tem poder. Não é a minha palavra que tem poder, é a palavra de Deus na minha boca que é o poder de Deus. Há essa grande diferença que nós estamos vendo nos dias de hoje, uma corrupção teológica, né? Dizendo, a minha palavra tem poder. Não é a sua, é a palavra de Deus na sua boca que terá poder, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não vela pela minha palavra, né? Se eu disser alguma besteira, Deus não vai estar velando sobre isso. Deus vela pela palavra dele. Se for vontade dele, uma vontade soberana que está sobre todas as coisas, né? Então nós vemos muitos dias crentes escravos, né? Que tem medo, né? De muitas vezes estar preso sobre o jugo do homem. Se achar que o homem disser alguma coisa vai acontecer. Não é bem assim que a Bíblia diz. O poder está em Jesus e não no homem. Agora, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, que é a oração. A esperança, a expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa chamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124:7, que fala que o laço se quebrou e nós escapamos. Vigiemos em oração e súplica. Jesus disse assim, ó, vigiai e orai. Não adianta nada eu orar e ter vigilância. E também eu não vou conseguir vigiar se eu não estiver em oração, se eu não estiver buscando o poder de Deus em oração. Então uma coisa complementa a outra. A vigilância, a oração, e a oração, a vigilância. Deve ser ambas juntas, né? E aqui, o que é ser vigilantes em todo o tempo, né? É continuar atentos, mesmo depois de uma vitória consagradora. Está aí no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Já havendo feito tudo, ainda é para ficar firmes, é para ser vigilante. Mesmo depois de uma vitória, continua vigilante, né? Porque o inimigo foi derrotado em alguma questão da sua vida, que Deus deu vitória, temporariamente. Mas ele vai vir com outros laços, até aquele dia a qual a vitória será completa, e ele será lançado no lago de fogo e enxofre, ou até o dia que nós partimos para a glória, né? Mas até então, mesmo depois das vitórias dadas por Deus, devemos continuar em vigilância para não cair nas astúcias do inimigo. É isso que está dizendo. E ele coloca uma importante arma nesse combate, que é a oração. Irmão, lá em Lucas 18, Jesus, quando fala sobre a parábola do juiz iníquo, que tem a viúva perseverante, ele começa dizendo assim, 18:1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Ele falou assim, sobre o dever de orar sempre. Oração não é vontade, oração não é escape, oração não é para momento de emergência, oração não é só para momento de angústia, oração não é só para prazer. Oração, antes de tudo isso, oração é dever.
Enquanto enxergarmos oração somente como vontade, como prazer, como uma porta de escape, em momentos de angústia, nós vamos ser falhos em perseverar, em orar sem cessar. Nós vamos falhar nessas coisas. Por quê? Porque nós devemos enxergar a oração como dever e não como as demais coisas que vos citei nessa manhã. A oração é um dever do cristão, é uma arma poderosa contra o inimigo que derrubar essas barreiras espirituais para o homem estar em comunhão com Deus. É na oração que o homem tem a direção dada por Deus. É na oração que o homem busca comunhão e intimidade com Deus. É na oração que Deus revela os caminhos para o homem. É na oração que Deus revela a saída para o homem. É na oração que Deus abre portas. É através da oração que Deus faz grandes milagres e prodígios. Então não devemos subestimar o poder da oração, mas devemos sempre estar atentos a essas coisas para podermos estarmos engajados nesse combate espiritual da qual fomos convocados para isso. Agora, conhecendo o campo da batalha espiritual. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com um propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade. Está lá em Gênesis, na tentação. Segundo, deturpar as escrituras, Mateus 4,6, na tentação de Jesus. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação, 2 Coríntios 11, 13 e 14. Quarto, fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2, 9. 5, fazer acusações, Apocalipse 12, 10. E sexto, semear incredulidade, 2 Coríntios 4. Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro 5, 8, 9, que as aflições, acontecem ao derredor do mundo com os nossos irmãos, de forma coletiva. Agora, o que precisamos saber? As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, príncipe das trevas esses séculos, e hostes espirituais da maldade. Esses são caracterizados por 3 aspectos. Eu vou falar assim, risca aí, coloca 4 aspectos aí. Existe mais um que depois eu quero acrescentar aqui à revista. Letra A, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder e primazia e autoridade para agir e para agir. As trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio, Primeira coisa, eles são poderosos, Existem principados e potestades. Segundo, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder
destrutivamente para o mal, né? Eles são malignos, eles atuam com o mal. Letra C, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja, né? E letra D, que eu quero acrescentar a letra D aí, que é o quarto, né? Eles são numerosos, diz a Bíblia Sagrada, são numerosos sim, né? Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, somos incentivados a lutar e sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Ou seja, lá em Efésios 1:21, diz que o nosso Deus está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Olha o versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu o cabeça da igreja, né? O que ele está dizendo? Que todas as coisas, nós devemos entender isso. Eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos e eles são numerosos. Agora, duas coisas ressaltar aqui para explicar isso, né? Primeiro, nessa batalha não devemos subestimar o maligno, o nosso inimigo. O que é subestimar? É você dar baixa estima para ele. Ah, o diabo não pode nada. Ah, ele não tem poder. Ah, ele não pode fazer nada, né? Outros, o diabo não existe. Isso é uma cultura, né, criada pelos antigos, pelo mal. O diabo é um conto de fadas. Irmãos, se nós cairmos, que o mundo vive nessa que o diabo não existe, já caíram na cilada dele. Ele passar desapercebido nas obras que ele faz, né, ele já conseguiu armar a cilada dele para que as pessoas continuem vivendo o padrão de vida que ele quer que viva, né? Então, primeira coisa, não devemos subestimar o inimigo, né, achando que ele não pode fazer nada, né? Segunda coisa, não podemos superestimar. A primeira é subestimar. Agora a segunda, não podemos superestimar, dar estima de mar a ele. Por quê? Existe uma vertente teológica, né, que diz que dá muita ênfase ao diabo, né? Que o diabo pode fazer isso, o diabo faz aquilo, que tudo é o diabo que faz, isso é o diabo, aquilo é o diabo, olha, o diabo pode fazer isso. Irmãos, não devemos superestimar também o inimigo, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Em alguns lugares coloca o poder de Satanás como um poder paralelo, opositor a Deus. E o diabo não pode fazer oposição a Deus, pelo contrário, até o diabo está debaixo da vontade soberana de Deus. Até o diabo, ele cumpre com os desígnios de Deus. Ele não pode fazer nada além daquilo que Deus não determinar ou permitir que ele faça. Lembra lá do caso de Jó? Ele só pode fazer porque Deus acredita que o diabo é um poder paralelo. Eu já disse isso e volto a dizer, que ele vem fazendo todos os atos de maldade no mundo, e Deus tem que vir atrás consertando o mal que ele fez. Não, irmão, até o diabo está debaixo do domínio do Senhor e Salvador da igreja, que se chama Jesus o Cristo lá de Nazaré. Até o diabo, com todas as hostes malignas, está debaixo do domínio de Deus. Ele não pode fazer aquilo que ele quer, mas ele está debaixo de uma determinação divina também. Glória ao nosso Deus. Por isso que ele não é um agente paralelo, mas ele está debaixo do domínio de Deus. Daí aconteceu certa feita, né? É caso verídico, isso aqui não é faccioso, né? Verídico, que uma irmã chegou a um pastor, né, na cabine pastoral lá no escritório, e disse assim: pastor, eu quero que ore pelo meu marido, porque ele está com um espírito de adultério sobre ele, né? O pastor olhou para ela e falou assim: irmã, adultério não é um espírito,
é uma obra da carne, né? Então o seu marido, ele não precisa de libertação, ele precisa de arrependimento, né? Porque só ele está sendo responsável por aquilo que ele está praticando. Eu não estou aqui fazendo uma doutrina contrária, que não existe demônios que atuam em pessoas que se prostituem, estão em vida de adultério. Pelo contrário, não é o demônio que entra na pessoa e obriga ela a fazer o adultério. A pessoa tem um livre-arbítrio, ela escolhe, ela é influenciada pelo mal, mas foi ela que praticou, abrindo a porta para que o demônio entre na sua vida. Então não é expulsar o espírito do adultério, né? Possivelmente essa pessoa pode sim estar possessa, pode, não estou falando, mas isso, o adultério, não é um espírito maligno. A prostituição, o espírito de prostituição, não é um espírito maligno. Prostituição mas essa teologia antibíblica diz que tudo é o diabo, até o pneu do carro que furou foi o diabo. Então o homem se isenta da responsabilidade, joga a culpa no diabo e ele fica livre da culpa. E não é assim que a Bíblia ensina. Ele coopera com as suas atitudes, com as suas escolhas para o bem e para o mal. Por isso que vai ser julgado. Se fosse tudo o diabo culpado e o homem coitadinho, o homem não iria para o juízo, como diz a Bíblia no final. Ele também é responsável pelos seus atos, né? Então, eles são, sim, numerosos, poderosos. Não devemos subestimar, mas também não devemos superestimar o diabo, porque acima do diabo, com todo principados e hostes celestiais, está o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina soberanamente para todos sempre. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Irmão, terceiro texto aí. Estamos lendo o tempo aí. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego que está escrito aí. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. A Bíblia diz assim, não é para usar armas próprias, né? Hoje estamos vivendo dias que fala assim, estratégias para vencer o inimigo. Não conheço nenhuma que não seja a Bíblia Sagrada, que a Bíblia já não ensinou. Estamos vivendo aí, culto da estratégia para derrotar Satanás. De planos para... Irmãos, sejamos sadios, irmãos. A Bíblia fala que o homem de Deus, ele tem que ter gravidade no ensino. Na doutrina, né? A gente tem que mostrar gravidade, incorrupção. O que é gravidade? É peso, irmãos, na doutrina. É você ser centrado, ser puxado. A gravidade nos atrai para a terra. Não deixa a gente sair da terra. Se você pular, você volta por causa do poder da gravidade, da força gravitacional, você volta a pisar na terra. Na doutrina, o homem de Deus tem que mostrar gravidade. Sempre se voltar, sempre estar presa à palavra por uma força gravitacional de Deus. A única de Deus, sem Jesus você não vence. Você tem que fazer isso. Daí pega o sal grosso, pega copo de água, pega a rosa ungida. Irmãos, passa em cima do tapete de fogo, passa na porta aberta. Irmãos, isso não existe, essas coisas, irmãos. É pela fé em Jesus Cristo que as portas se abrem. É pela fé em Jesus Cristo que as coisas acontecem. É pelo poder de Jesus Cristo que os demônios se curvam e caem. Não existe outro meio para isso, né? Então é para se revestir das armas de Deus e não das armas próprias, né? Tem gente que... Tinha um antigo jovem que eu ouvi na minha adolescência, né? Que ele falou assim que ele conseguia dar o chapéu em Satanás, né?
Ele falava, é só você guardar tudo que ele fala, que você dá o chapéu nele. E estava fora da igreja. Sem ele perceber, o inimigo estava dando o chapéu nele, e ele achando que estava enganando o inimigo. O nosso inimigo é astuto, irmão. Devemos ter gravidade na doutrina do Senhor, né? Não existem outros métodos para vencer essa batalha, sem a qual, além do que a Bíblia nos ensina. Não existe isso aí. Devemos ficar com o que a Bíblia nos fala, né, para vencer essa batalha. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponível aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade aos soldados no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O que é o cingido? Era como um cinto da verdade, né, que dava mobilidade ao soldado no campo de combate. Agora, por que o cinto é comparado à verdade? Porque a verdade, irmão, ela nos dá mobilidade. A verdade, quem anda na verdade, anda sempre para frente, irmão. Mas aquele que começa a usar de mentira, ele começa a ficar preso. Por isso que é cingido os vossos lombos com a verdade. Porque a verdade, ela te dá agilidade. Mas a mentira te prende, né? Porque aquele que mente está cometendo o pecado, e todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, diz a Bíblia. Aquele que mentiu, se ele não se arrepender, ele sempre vai ter que estar mentindo para sustentar a mentira. Isso é fato, irmão. Ele vai ter que estar mentindo para sustentar a mentira, e isso vai prender a vida dele. Então o cristão, né, a igreja, ela deve caminhar na verdade, porque a Bíblia diz, Paulo diz que a igreja é a coluna, né, e firmeza da verdade, né, a coluna de Deus, e firmeza da verdade. Segundo, é vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, refere-se à justiça e à retidão do soldado no campo de batalha, né? Couraça, né, fala de retidão, a couraça da justiça. O que é a justiça, né? É a justiça de Deus por nós, irmãos, que nos traz paz com Deus, andarmos em retidão, pela justiça estabelecida, pelo padrão de justiça estabelecida com Deus, que é guardar os órgãos vitais, né, da nossa vida. Um deles é o nosso coração, né, que deve ser guardado, né, porque a Bíblia diz, né, eu quero ler lá Romanos 10, né, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 8, né, diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, né, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10 diz que o coração se crê para a justiça. Por isso que está aí como a justiça, como uma armadura para a proteção do coração, para uma fé genuína de Jesus Cristo. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Aí fala o quê? Primeiro, o que é os evangelhos aí, as sandálias, né, na preparação do Evangelho? É uma pessoa preparada para anunciar Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo e estar firme no Evangelho. Por que era cravejado? Por o soldado não escorregar, não cair num campo de batalha, se expondo ao risco de vir a morrer. Então, aquele que está em pé, cuide ou olhe para que não caia, né? Disse Jesus Cristo. Então, qual que vem a seguimento? Pela firmeza no Evangelho. Conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer o Evangelho tanto para se sustentar em pé, como para evangelizar aqueles que precisam, para aqueles que vão ser anunciado o Evangelho. Pedro diz que a gente tem que ter conhecimento para dar, responder seguramente a razão da nossa fé para aqueles que nos questionam.
Então é necessário o conhecimento da palavra do Senhor, para estarmos firmes em pé no campo de batalha e podermos né? Agora, letra D, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários ou inflamados. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Esse escudo, irmão, ele tinha cerca de 1,60 m de altura. Imagina, era 1,60 m, e quando ele era colocado nas fileiras dos soldados romanos, era praticamente impenetrável, né? Por quê? Porque eles faziam um muro de contenção, que protegia todo o corpo do cristão contra o quê? Contra os dardos inflamados do inimigo. Os dardos não eram somente perigosos por machucar, por ferir, né? Mas também porque ateavam fogo, né? Esse fogo que esses dardos ateavam é um fogo do inimigo, que é contra a fé racional do cristão, contra uma fé, uma segurança em Deus. Esse é o escudo. A fé, ela é comparada a um escudo que nos faz crer, mesmo em tempos difíceis, que nos faz continuar acreditando, mesmo em condições capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, né? O capacete da salvação, né, irmãos? Fala sobre salvação, ter uma mente, né? Nós devemos ter uma mente de Cristo, termos a renovação da nossa mente em Cristo, pelas coisas espirituais que a Bíblia diz, que é estar seguros. O que fala da cabeça? De algo racional, de algo que pensa, porque a nossa fé, ela não é apenas emotiva, porque aqueles que é dado apenas por emoção, eles duram apenas pouco tempo, dura pouco tempo, mas a nossa fé, ela é racional, é uma fé inteligente, porque compreendemos por meio do Espírito Santo as verdades do Evangelho. Então ela está pautada em algo racional, em algo inteligente, e não em apenas numa esfera emocional, mas uma esfera de racionalidade que nos traz segurança que somos salvos em Cristo Jesus, que temos salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é o capacete da salvação. Daí, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, aí, né? Identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificado como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo 3,16, Hebreus 4,12, diz que ela vai até a divisa da alma e do espírito, medula e ossos. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, Mateus 4, do 1 ao 10, que é a tentação de Jesus, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, Mateus 19, 20 e 2 Coríntios 10, 4. Em 2 Coríntios 10, 4 diz assim, que as armas da nossa peleja não são terrenas, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ou seja, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é arma tanto de defesa como de ataque. É ela que vai ferir o nosso inimigo. E Jesus estará no deserto, ferindo-lhe com a espada da palavra do Senhor. E esta espada, o inimigo teve que se apartar dele, porque ele venceu o inimigo pela palavra, né?
Então vamos entender que o cristão ele vai conseguir vencer o inimigo pela palavra de Deus, com uma obediência, não em algumas partes da palavra, mas uma obediência irrestrita à palavra do Senhor como um todo, para ele poder vencer Satanás, né? Não é somente o jejum que vence Satanás, nem a oração. Eu sei que isso faz parte, porque é a Bíblia que ensina, mas tem cristãos que são de monte, são de oração, são de jejum. Continue, faça isso. Não estou falando para você parar com isso, para você continuar. Mas se você não tiver o conhecimento da palavra para arguir contra as astutas ciladas do inimigo, você também vai ficar você de alguma forma você está despreparado nesse campo de batalha. Está lhe faltando armadura. Tem pessoas que têm de Deus algo muito grande de Deus, mas tem pouco conhecimento da Bíblia. Como você ensina a palavra de Deus? E o perigoso, você pode partir por um mecanismo próprio que você determinou como uma vida como sendo para os demais. Eu não estou aqui falando de uso e costume, estou falando de doutrina da palavra, que o uso e costume também é doutrina da Bíblia Sagrada. Mas tem algo que Deus pede para nós, que devemos fazer, que não são para outros. E você parte pressupõe dessa primícia que é para todos, matando vidas, né? Achando que todos deveriam ter, sendo que a Bíblia diz também que devemos suportar os fracos nas suas fraquezas. Então é necessário ter o conhecimento da palavra do Senhor, porque sem a qual não venceremos. É interessante, viu, o pastor Adelso está aqui acompanhando a gente aqui na aula. Eu acho interessante, por quê? Porque Jesus lá no deserto, ele disse assim, antes ele dizer, vai-te Satanás, né, sai daqui Satanás, o que ele arguiu Satanás? Como que ele venceu Satanás? Citando a Bíblia Sagrada, colocando a Bíblia Sagrada diante de Satanás, em obediência. Ele estava em jejum e oração, que é obediência à palavra, e citando a palavra. Ele não disse assim, Satanás apareceu lá, transforma as pedras em pão, sai, né? Não foi assim, assim, também isso é ele não vai vencer Satanás com sai em nome de Jesus e se expulsa o demônio, mas você vence ele com a obediência, com o conhecimento da palavra que você tem, em vivê-la e praticá-la para que Cristo esteja em você. Então verdadeiramente você terá autoridade, né, para dizer vai-te Satanás, porque também está escrito, né? Vai de Satanás, porque está escrito a palavra que de ordenança que deixou a nós, né? Então devemos ter esse cuidado, né? Devemos crescer na graça, mas também no conhecimento. Um certo dia, né, perguntaram a um homem de Deus, né, de certa forma, o que é mais importante para um cristão? Orar e jejuar ou ler a Bíblia Sagrada para conhecê-lo? Esse homem de Deus disse assim para essa pessoa: o que é mais importante para um pássaro? A sua asa esquerda ou a sua asa direita? Sem ambas não voarão. Se ele tiver só jejum e oração e sem conhecimento bíblico, não vai voar. E se ele tiver só conhecimento bíblico sem oração e jejum, ele também não vai conseguir voar, vai ficar parado no chão, vai estar a mercê. Isso é do Espírito, né? Isso é a armadura completa do nosso Senhor. Ter conhecimento da palavra, praticando-a, mas conhecendo para anunciá-la também para aqueles que necessitam, né? Então, eu vou ler a conclusão, vou encerrar, né? 11h30 aqui, está em cima aqui, deu certo aqui. E o senhor vai dar o encerramento? Então, eu vou ler aqui, vou passar para o senhor. A vitória da igreja em Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobre-excelência e grandeza do poder de Deus. Os ardires de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura
de Deus, Efésios 6,11. Eu ainda deixo 1 João 4,4. Nesse combate espiritual, maior está conosco do que está no mundo. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu passo a direção para o nosso irmão Adelso, que vai estar dando o encerramento dessa escola dominical. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu não estive aqui no começo aparecendo junto ao nosso Mateus, que eu estava cuidando da distribuição deste trabalho aí nas redes sociais que a gente tem. Como eu já disse aos irmãos, nós temos no YouTube, eu cheguei a deixar o link ali junto à aula. Temos o Instagram. E hoje eu e Mateus, nosso irmão Mateus, nós decidimos por encerrar esse segundo trimestre. E na próxima aula nós vamos estar iniciando o terceiro trimestre. Já está avançado também, mas nós não podíamos deixar de encerrar uma carta tão especial como a carta a Efésios. Um estudo bíblico maravilhoso. Eu quero agradecer você que ficou até agora com a gente, você que passou por essa live de estudo, e você também que com certeza vai estar nos vendo no YouTube. Que Deus possa abençoar vocês. Nós ainda vamos manter esse trabalho, permitindo Deus e permitindo o nosso pastor também. Nós vamos dar continuidade dessa maneira. Nós, a partir de domingo que vem, nós vamos começar a fazer as aulas da IBD presencial também. Então nós vamos migrar do horário das 10 horas, nós vamos voltar às 9 horas da manhã. E para que o efetivo então, nós vamos horário normal às 9 horas da manhã, mas nós vamos ainda continuar transmitindo esta live. É bem verdade que o novo trimestre, a revista, ela já está englobando, está unindo os jovens e os adultos também em um mesmo trabalho, e nós vamos dar continuidade a isso, e que Deus possa nos agraciar, porque na verdade assim, é especial a Escola Bíblica Dominical para quem ama aprender e para quem ama a Escola Bíblica Dominical. Não são todos, infelizmente, mas para você que gosta, compartilha, fala para os teus irmãos que na tua igreja também tem Escola Bíblica Dominical, e se não tiver, se não estiver tendo, você tem a liberdade de estar conosco aqui também. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, do setor de Lençóis Paulista, no bairro do Caju. Nós estamos aqui na rua Santo Leonardo Giglioli, no numeral 138. Então, se Deus tocar no seu coração e você sentir vontade, venha aprender junto conosco também, em nome de Jesus. Hoje, a partir das 19 horas, nós damos início ao nosso trabalho também, nosso culto com a família, para a honra e glória do Senhor. Um culto também presencial, com 30% dos irmãos vindo com máscara. As nossas cadeiras estão todas identificadas com um lugar, um distanciamento um pouco maior de 1 metro um do outro. Então aqui nós temos a possibilidade de abraçarmos até uns 20 irmãos aqui, não abraçarmos no sentido literal, devido à aqui em nome de Jesus. Você é o nosso convidado, fiquem à vontade. Quero agradecer ao nosso irmão evangelista Mateus, que sempre tem nos ajudado em meio a esses estudos, em meio aos trabalhos que o nosso Caju tem feito, e também o nosso setor, que para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus continue usando ele grandemente. E falando aos irmãos que dentro em breve nós vamos ter um trabalho um pouco diferenciado também, é lógico, seguindo os padrões do nosso Ipiranga e as normas que nós temos de boa conduta, para que nós possamos fazer algo direcionado a Deus, mas limitados também ao nosso ministério. Nós não vamos extrapolar nada, mas nós temos em mente que Deus colocou no coração para fazer algo sobre estudo, que nós muito gostamos, e vai ser gratificante, eu tenho certeza. Então que você possa orar por nós, nós vamos orar por vocês, e juntos em oração nós vamos conseguindo a vitória que Deus tem para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar grandemente. Lembre-se, de 19 horas a gente está começando a nossa live aqui, e as demais congregações também, incluindo a sede, também vão ter a live hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar e nós vamos dar por encerrada essa aula, lembrando novamente que eu falei no início. Semana que vem, no próximo domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa live presencial também, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, meu Pai, por esta manhã de domingo, ao qual o Senhor permitiu que nós estivéssemos todos juntos aqui, meu Pai. Todos juntos que nós dizemos, meu Pai,
nos irmãos lá da sua casa ou do trabalho, podendo participar por intermédio da live. E aqui na nossa congregação, eu e o nosso irmão evangelista Mateus também, proporcionando aos nossos irmãos o estudo bíblico para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa nos agraciar com mais oportunidades de demonstrarmos ao Senhor o quanto precisamos de ti e que nós possamos ser sempre, Senhor, instrumentos em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós agradecemos a ti, pedindo que o nosso domingo seja impulsionado pela maravilhosa misericórdia do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até mais tarde, para a honra e glória do Senhor.